Olá, meus queridos alunos, mais uma aula de biologia e nessa aula nós vamos estudar sobre os vírus. Os vírus estão muito falados ultimamente, né, que causam muitas doenças, então nessa aula nós vamos entender o que são os vírus, as características dele, como eles se reproduzem e as principais doenças causadas por vírus, certo? Nessa imagem aqui de azulzinho, a gente tem várias partículas virais, né, vários vírus, e a gente pode ver que eles têm um formato parecendo uma bola cheia de espinhos. Nessas outras imagens aqui, a gente tem vários exemplos de vírus e a gente pode observar que eles são diferentes. E daí nós vamos entender essas diversidades ou essas diferenças que eles apresentam. Vamos lá? Primeiro, os vírus. Cadê minha caneta? Aqui. Os vírus são seres microscópios, constituídos de DNA ou RNA e protegidos por uma capa formada de proteína. Ele só tem DNA ou RNA, ele só um dos dois. Os dois ele não tem. E essa cápsula de proteína. Só isso. Aí, são considerados parasitas intracelulares e, por isso, suas funções só podem ser desempenhadas quando entram em uma célula hospedeira para utilizar todos os seus recursos. Olha só, parasitas intracelulares. Os vírus são parasitas, a gente sabe, e aí intracelular é porque ele só consegue fazer atividade, se manter vivo dentro da célula. Tá? E aí, dentro da célula, ele vai utilizar todos os recursos da célula para realizar as funções dele, tá? Os vírus são organismos acelulares. O que significa isso? Celulares, né, formados por célula. Acelulares são os organismos que não têm células, não são formados por célula. Como a gente viu ali, ele só tem uma cápsula, né, de proteína, uma capa de proteína e o material genético. Então, são incapazes de se reproduzir fora de uma célula. Então, fora da célula, o vírus não tem capacidade de reprodução. Olha só, são muito conhecidos pelas doenças que causam os seres humanos. Né? A gente estuda os vírus principalmente pelas doenças que eles nos causam, prejuízos, né? Entretanto, é importante saber que alguns vírus são inofensivos para o homem, ou seja, não causam doença nenhuma em nós. E outros seres vivos também são infectados por vírus, então a gente precisa saber isso. A gente estuda os vírus principalmente porque eles nos causam doença, a gente precisa identificar essas doenças e combatê-las. Mas tem vírus que não causam doenças no homem, ou seja, não causam esse prejuízo a nós. E também os vírus podem infectar, não é só o homem, pode infectar todos os outros seres vivos, plantas, bactérias, fungos, eles também podem ser infectados por vírus, tá? Então, vamos lá ver o que acontece? Aqui a gente tem as características dos vírus. Biologicamente, os vírus eles são seres acelulares, como a gente viu, que não possuem célula, né? Ou seja, não possuem célula. Suas dimensões variam de 17 nanômetros até 300 nanômetros. Isso é o tamanho do vírus. É uma partícula muito pequena. Nós vamos analisar a imagem ali para a gente entender o tamanho do vírus. São seres diversificados e, portanto, não possuem um padrão. Como a gente viu na primeira imagem, eles têm o formato diferente, então eles são seres diversificados, depende do tipo do vírus, de qual ser vivo ele vai infectar, eles não têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, o mesmo padrão, tá? São capazes de sofrer mutações, como a gente viu lá, eles sofrem alteração no material genético, que é o DNA ou o RNA. Fora do organismo hospedeiro, cristalizam-se como minerais, eles só realizam as funções quando estão dentro da célula. Então, fora da célula, ele não está realizando função nenhuma, ele está cristalizado, né? Não está realizando atividade metabólica nenhuma. E não possui metabolismo próprio. O que é o metabolismo? O metabolismo são as reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. Respiração, digestão, excreção. Então, eles não têm metabolismo próprio. Por isso, a reprodução ocorre dentro de uma célula viva. A principal característica metabólica dos vírus é a reprodução, a capacidade de se reproduzir. Mas isso só acontece quando ele está dentro da célula, porque ele não consegue fazer isso sozinho, respirar, reproduzir, nada disso. Por isso, eles não têm metabolismo próprio.
Agora vamos observar aqui as imagens para a gente verificar a diferença no tamanho dos vírus. Essa célula aqui, vermelha grande, é uma hemácia. A hemácia é a célula vermelha do nosso sangue. Ela tem a unidade de medida dela, ela mede, em média, 10.000 nanômetros. É uma partícula relativamente pequena, porque é uma célula microscópia. Aqui, a gente tem essa daqui, maiorzinha aqui, é uma bactéria, a E. coli. Ela tem a medida de 1.000 nanômetros. Qual que a gente pode fazer essa comparação? Essa bactéria é 10 vezes menor do que uma hemácia. E esses pequenos aqui são os vírus. A gente tem vários tamanhos diferentes, vírus grandes, vírus menores. Olha só, esse daqui é um dos maiores vírus, ele tem em média 300 nanômetros. Ele é em média 3 vezes menor do que a bactéria, que é 10 vezes menor do que uma hemácia. Aqui a gente tem um outro vírus bem menor ainda, ó, que é um vírus com 90 nanômetros. Ele é 10 vezes menor do que essa bactéria, que é 10 vezes menor do que a hemácia. Então, os vírus são partículas muito pequenas, eles só podem ser observados no microscópio. E por eles serem tão pequenos assim, eles são capazes de infectar bactérias, que são maiores que eles, e todos os outros seres vivos. Então, gente, os vírus são realmente partículas muito pequenas comparados com uma célula. Por isso, eles entram dentro da célula e realizam, então, as atividades metabólicas deles. Vamos seguir, gente. Aqui a gente tem, olha só, mais informações dos vírus. Muito se discute sobre os vírus serem considerados seres vivos ou não, certo? Enquanto para alguns estudiosos são apenas partículas infecciosas, para outros eles se reproduzem e sofrem mutações genéticas e estão incluídos na categoria de seres vivos. Olha só, para ser considerado ser vivo, várias características são levadas em consideração. Mutação e reprodução é uma característica dos seres vivos, mas célula também é uma característica dos seres vivos. Como os vírus não têm célula, muitos cientistas defendem que eles não são seres vivos. Mas como eles reproduzem e sofrem mutação, que também são características dos seres vivos, outros cientistas discutem que eles são seres vivos. Mas isso ainda não foi acordado, então os vírus, por enquanto, não estão classificados em nenhum dos 5 reinos dos seres vivos. Caso a comunidade científica chegue a um acordo sobre a forma de vida dos vírus, é provável que ocorra a formação de um 6º reino, para então incluir os vírus que têm essas características diferentes dos seres vivos, certo? Vamos seguir, gente. Aqui a gente tem, partículas virais, em meio a células. Células vermelhas, que são as hemácias, células do sangue, então as partículas virais ali no meio, pegando carona e sendo transportado pelo sangue. Olha só, a estrutura dos vírus. Como é a estrutura, o corpo deles? A partícula viral é denominada e composta por... tá errado. E composta por... Aqui, núcleo, que é o próprio genoma, o DNA ou o RNA. Nunca os dois, como eu já estava falando para vocês. Ele tem também o capsídeo, que é um envelope que envolve o genoma dos vírus. Então, esse capsídeo vai proteger o núcleo, que é o genoma. O capsídeo é formado por capsômeros, ou seja, um conjunto de capsômeros forma o capsídeo. O que são esses capsômeros? São proteínas, a gente vai ver ali na imagem. E o envelope. Alguns vírus apresentam envelope, alguns, não são todos, que é um revestimento externo dos vírus. Esse revestimento deriva de partes celulares, como as membranas e outras organelas, porque eles entram na célula, quando eles vão sair, eles acabam levando parte da membrana, e essa parte da membrana acaba ficando envolvida nele e formando um envelope. É bom porque ele tem uma proteção a mais. Vamos então analisar aqui. Temos 2 formatos de vírus, Aqui a gente tem o capsídeo, essa parte aqui verde, que é a cápsula. E a gente tem o material genético aqui dentro. Então, esse emaranhado aqui meio amarelado.
A gente só tem esse material genético e mais o capsídeo. E neste caso tem o envelope, que é essa partícula, essa cápsula aqui de fora ainda. E ainda tem essas partículazinhas aqui, né, os espinhozinhos, que são proteínas de associação. O que são essas proteínas de associação? São receptores que eles vão, quando chegar na membrana da célula, essas proteínas vão se associar com as membranas da célula para conseguir facilitar a entrada deles. Então, o vírus é só isso: o material genético, a cápsula que protege isso, ele e um envelope. Nesse envelope tem essas proteínas que são associadas, que devem se comunicar com a membrana para ele conseguir entrar. Neste outro modelo, a gente tem aqui o DNA aqui no meio, a gente tem a proteína, né, que na verdade é a cápsula, que vai formar essa cabeça aqui para proteger o vírus. E a gente ainda tem a bainha contrátil e a cauda. Esses daqui são estruturas, ó, observem que nesse vírus aqui de baixo, a gente tem essas partículas pequenas aqui, que parecem os espinhos, que são as proteínas de associação. Nesse daqui é de outro formato, ó, proteínas, fibras proteicas, que vai fazer a comunicação com a célula, essas garrinhas aqui. Então, quando a gente fala que os vírus não são específicos, é porque são diversificados, né? Na verdade, eles são específicos. Quando eles apresentam diversidade, é por causa disso, porque a forma de, aqui as proteínas de associação é de um formato e aqui elas são de outro formato. O que importa mais é que ele tem aqui, a proteína e o material genético, é a parte principal dele. Aqui é a mesma coisa, o material genético e o capsídeo, que é a proteína. Pronto. Esses outros são acessórios que eles vão utilizar para fazer a comunicação e a entrada dentro da célula, certo? Seguimos. A reprodução dos vírus. Como os vírus se reproduzem? O vírus é incapaz de se reproduzir. O vírus é incapaz de se reproduzir de maneira independente, sendo fundamental, assim, a participação de uma célula. Como a gente viu, ele só é capaz de realizar a atividade quando ele está dentro da célula. Então, a reprodução dele ocorre dentro da célula. Cada vírus apresenta a capacidade de infectar um tipo específico de célula, por isso os vírus são específicos, tá? Portanto, diz que eles possuem especificidade de hospedeiro. Voltando aqui, olha só, esse vírus aqui é o vírus que vai infectar um tipo de célula, esse aqui vai infectar o outro. Essas proteínas aqui de associação ou as fibras proteicas são justamente elas que vão dar a especificidade, que vão infectar um determinado ser específico, tá? Então, isso é chamado de especificidade de hospedeiro, porque essas proteínas vão se associar com o hospedeiro certo para ele infectar. Inicialmente, o vírus identifica a célula que será parasitada e, posteriormente, ele garante que o seu genoma entre na célula. Então, essa etapa varia de um vírus para o outro, não ocorre da mesma forma, tá? Então, cada um vai ter um mecanismo de identificação da célula e entrada dentro dela. Enquanto alguns injetam material genético no interior da célula hospedeira, outros literalmente entram na célula. Então, tem várias formas de infecção. Tem vírus que só colocam material genético na célula e tem vírus que entra completamente. A célula abraça ele completamente. Aqui, olha, a gente tem uma imagem de o vírus entrando na célula, né? Aqui, ó, a entrada. Aqui, a replicação. Aqui a absorção, o vírus vai entrar, aqui a célula entra, o material genético, aqui ocorre a replicação, que é a multiplicação lá dentro do DNA do vírus, novos vírus são montados e a liberação. Então, é mais ou menos assim que acontece, mas não é assim com todos, porque existe a variedade, a especificidade. Agora, quando o material viral está no interior da célula, ele passa a ser replicado pelo hospedeiro e, posteriormente, os ribossomos sintetizam as proteínas virais, toda aquela estrutura que ele precisa. A célula hospedeira também garante que o material genético dos vírus seja produzido como os capsômeros, que são as cápsulas, as proteínas, que formam o capsídeo.
Quando esses vírus estão prontos, eles saem da célula, causando a destruição da célula. Então, a mesma imagem, ó, tem aqui a absorção, o vírus entra na célula, depois ocorre a replicação, montagem, ele é construído tudo, todas as partes dele, a cabeça, o DNA que foi replicado, as proteínas que vão fazer ligação com outras células, tudinho, ele sai de dentro da célula, pronto. Quando ele está, ó, depois que ocorre a montagem, né, os vírus estão montados, prontinhos, então vai ser a liberação, eles vão sair da célula. Aí, existem dois tipos de reprodução, de ciclo dos vírus. A gente tem o primeiro, que é o ciclo lítico. Vamos ver como acontece. No ciclo lítico, observamos 5 etapas básicas. Adesão, que é a mesma que a gente estava observando. Entrada do DNA do fago, a degradação do DNA do hospedeiro, síntese do material genético e proteínas dos vírus, né, do vírus, montagem e liberação. Aquelas etapas que a gente estava acompanhando. É um ciclo rápido, vamos dizer assim. Na liberação, ocorre o rompimento da célula bacteriana e a liberação de novos vírus. Geralmente, isso ocorre com células de bactéria, e por isso eles são chamados de fago. Fago é o nome do vírus que infecta as bactérias. Bacteriófago é o nome dele é chamado de fago. Então, como vai acontecer? Aqui está a célula da bactéria, né? Essa daqui. O vírus entra, o que acontece? Ele só injeta aqui o DNA dele, o material genético dele. Aí ocorre a replicação, né? Duplicação, replicação desse DNA. Aí já começa, o comando já é que começa a ser produzidos novos vírus. Aqui, ó, partículas de DNA sendo produzidas e mais as partes, ó, a cabeça, todas as estruturas do vírus. Aqui vai ocorrer a montagem dos vírus. Então, cada partezinha vai ser montada, né? Os vírus vão sendo feitos novamente. E aqui os vírus estão prontos, então eles vão sair da célula, eles vão ser liberados, ó, da célula. Nas células de bactérias, geralmente quando ocorre essa liberação, o vírus mata a célula, porque saem vários vírus de uma vez, rompe as membranas, né? A membrana vai quebrando e aí a célula vai ficar destruída, porque ela já foi gasta boa parte da energia dela construindo o vírus, e aí na hora que ele sai, ele ainda destrói a membrana dela. Por isso é chamado ciclo lítico, porque ele mata a célula na hora que ele vai embora. E a gente tem também o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, ocorre a replicação do material genético viral, porém, não ocorre a destruição da célula hospedeira, lisogênico, tá? Ele não vai matar a célula na hora que ele sai da célula. Como que acontece isso? O material genético viral passa a fazer parte do DNA da célula infectada, e cada divisão celular, né, a célula vai se dividindo, formando 2, 4, 8, e aí esse material é repassado para as células filhas. É a célula que fica encarregada de ficar repassando o vírus para frente, não é ele. Por isso, o DNA dele não é expulso de dentro da célula, não sai, ele passa a fazer parte lá da célula. Como ocorre isso? A gente tem aqui, ó, receptores da membrana, essas partículazinhas azuis aqui, e aqui está o vírus. Aí, esse vírus, ele se conecta, né, se comunica com esses receptores da membrana, olha nessa daqui, os receptores, e aí o vírus consegue entrar, aqui o vírus. E, neste caso, ele entra completamente, né? Quando está aqui dentro, ele se desmancha e libera o material genético dele. Aqui está o material genético dele, ó. Neste caso, é o RNA, degradação do DNA, do RNA viral. Ele está se separando. Aqui está. Síntese da segunda fita do DNA viral. Esse é o DNA do vírus, que vai fazer parte da célula. Essa parte rosa aqui é o núcleo da célula. O que esse DNA viral faz? Ele entra no núcleo da célula. Quando ele está aqui dentro, aqui ele é o azul. O que ele faz? Ele se associa com o material genético da célula, com o DNA da célula. A parte azul é DNA viral e toda a parte rosa é DNA da célula. Então, ele grudou, ele vai ficar ali. À medida que a célula duplica o DNA dela, ela duplica o DNA do vírus também. Quando a célula se divide, ela divide carregando o vírus também. Então, mesmo assim, ó,
partículas virais são replicadas, né? E aqui no citoplasma da célula, vão para o citoplasma da célula, fazem a construção de novos vírus, aqui estão as partículas de RNA, né, replicado, e aqui a construção de novos vírus. Esses novos vírus são liberados pela célula, mas o DNA está lá. Então, além desses novos vírus ser liberados pela célula, eles não matam a célula, o DNA dele fica lá como uma reserva, como um estoque. E toda vez que a célula se divide e se multiplica, ele se divide e multiplica junto. Neste caso, ele não mata a célula, ele passa a viver dentro dela. Esse é o caso do vírus do HIV, por exemplo. A gente não consegue se livrar dele. Por quê? Porque ele agora faz parte do DNA da célula. Então, toda vez que todas as suas células se dividir, esse DNA do vírus se divide junto. Esse é o ciclo lisogênico. A célula não morre e o vírus passa a fazer parte dela. Os vírus, principalmente do HIV, herpes, hepatite, alguns, eles ficam dentro da célula para sempre. Seguimos. Aqui pode ocorrer a união dos dois ciclos. Olha só. O ciclo lítico, né? O vírus entra na célula, aqui ó, o bacteriófago, né? O vírus entra na célula, replica, né? O DNA dele, se multiplica, constrói novos vírus e libera a célula. E ao mesmo tempo pode ocorrer que o fago se associa ao cromossomo bacteriano em um ciclo lítico. Aí ele passa a fazer parte, ó, aqui ó, profago, essa parte aqui é o DNA do vírus, né? O DNA do bacteriófago fica ligado ao DNA bacteriano. E aí a bactéria se divide e divide ele também. Então, o ciclo lisogênico e o ciclo lítico pode acontecer simultaneamente, os dois ao mesmo tempo. As doenças causadas por vírus, né? Tem várias doenças... Opa, peraí. Voltando. Tem várias doenças que são causadas por vírus e vamos destacar algumas que são mais comuns, né? Os vírus são bastante conhecidos pelas doenças que nos causam. A gente viu lá no início que tem vírus que não causam doenças aos seres humanos e tem vírus que causam doenças em outros seres vivos. Mas, de forma geral, a gente estuda os vírus, principalmente os que nos causam doença ou que têm algum interesse econômico para a utilização deles, né? Então, a maioria dessas doenças, das doenças causadas por vírus, elas causam, né, provocam febre, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição e falta de apetite. Por quê? Porque as nossas células estão sendo ocupadas para produzir novos vírus, então algumas funções nossas acabam sendo prejudicadas. Daí a gente tem esses sintomas que é para dizer que tem alguma coisa errada com o nosso organismo. São exemplos de doenças causadas por vírus. Olha, a AIDS, catapora, dengue, febre amarela, gripe, hepatites, raiva, os resfriados, rubéola e sarampo. Tem várias outras doenças causadas por vírus, mas essas são algumas. A grande maioria dessas doenças não possui medicamentos específicos, geralmente sendo recomendado o uso de medicamentos para aliviar os sintomas da doença, como a febre e dores. Por quê? Os vírus eles são muito variados, então não tem um remédio que vai matar ele. Ele precisa concluir o ciclo dele lá dentro, o ciclo lítico ou lisogênico, e aí depois ele sai da célula. Então, os medicamentos é para aliviar os sintomas, não é para matar o vírus. Ele sai quando terminar o ciclo dele, tá? Em caso de doença viral, a recomendação principal é que o paciente faça o repouso, hidratação e tenha uma alimentação saudável. É uma forma de você repor, né, a falta de nutrientes, de energia que seu corpo está tendo por causa dessa doença, porque o vírus está ali sugando, e se recuperar mais rápido, certo? Como existem várias doenças causadas por vírus, é possível descrever não é possível descrever todas as formas de prevenção, mas a gente tem como uma das principais formas de prevenção a vacina, né? Alguns vírus eles possuem muita especificidade, então ele precisa de uma vacina bem específica para atuar sobre ele. Então não é possível você fazer um remédio que vai combater todos os vírus, porque eles são específicos, tem que ter um remédio para cada vírus, certo?
Entretanto, de maneira geral, podemos citar algumas medidas para diminuir a chance de adquirir essas doenças. A vacina é uma forma de prevenção e muitas doenças virais, elas são infecto-contagiosas, ou seja, elas são passadas de uma pessoa para outra. Então, as formas de prevenção é evitar esse contato, certo? Aqui a gente tem alguns modelos de vírus, o vírus HIV, né? Tem as partículas. O que a gente pode observar de diferente? As partículas receptoras deles são diferentes, cada um tem a sua. Essa daqui na forma de espinho, essa daqui tem os ganchinhos, essa daqui já tem os tubinhos, então elas são diferentes. Então a gente tem aqui, o vírus HIV, vírus da hepatite B, do ebola, ele é todo comprido, né? Bem diferente. Tem o bacteriófago, tem o vírus da herpes, tem os retovírus, temos o vírus da influenza, vírus da raiva e o adenovírus. Também tem o papilomavírus. Então, são alguns dos vírus que já foram identificados, já se sabe como é a estrutura deles, certo? Seguimos. Aqui, alguns tipos de vírus. Como a gente viu que os vírus são específicos, alguns que já foram identificados já podem ser classificados de alguma forma, tá? Os vírus são classificados de acordo com o tipo de ácido nucleico que ele possui, se é DNA ou se é RNA, de acordo com a forma do capsídeo, né, que é a estrutura dele, se ele é redondo, comprido, achatado, e também pelos organismos que eles são capazes de infectar, se são vírus de plantas, se são vírus de animais, se são vírus de bactérias, então dá para fazer essas classificações de acordo com essas informações dos vírus. A gente tem o adenovírus, que é formado por DNA, é um exemplo do vírus da pneumonia. Esse daqui é classificado de acordo com o material genético dele, que é o DNA. A gente tem o retrovírus, que é formado por RNA, é o exemplo do vírus o vírus HIV. Então, a classificação dele é porque o material genético dele é o RNA. Arbovírus é transmitido por insetos, por exemplo, o vírus da dengue. Esses são os vírus que apresentam um vetor, certo? No caso é o mosquito, né? Tem o bacteriófago. Bacteriófago é o vírus que infecta a bactéria, aquele que tem as perninhas lá para infectar o organismo, que a gente viu no ciclo de reprodução, no ciclo lítico. O micófago são vírus que infectam fungos. Então, como a gente viu, os vírus eles podem infectar organismos diferentes. Infecta bactéria, o bacteriófago, micófago, que infecta fungo, tem vírus de plantas, tem vírus de animais e aí vai. Uma informação importante sobre vírus é que eles podem utilizar agentes transmissores em uma infecção, como é o caso do vírus da dengue, que usa, né, o mosquito como vetor, é o agente transmissor, certo? Por exemplo, olha só, as plantas podem ser infectadas por vírus através de inseto ou outro organismo que se alimenta dela. Por exemplo, o vírus está no inseto, o inseto vai se alimentar da planta, então o inseto é o vetor, está passando o vírus para a planta. Então, a gente pode, as principais formas de transmissão dos vírus é contágio direto, né, o contato, mas ainda existem esses vírus que usam os vetores. Daí a gente precisa estudar o vírus e o vetor, para a gente compreender como ocorre a transmissão e então as formas de tratamento ou prevenção. Seguimos. Nessa imagem a gente tem aqui, só para a gente lembrar, né? Muitos vírus, eles entram no nosso corpo pelas vias respiratórias, né? Pelo ar, pelo alimento, água, contaminados, né? Com essas partículas virais. E aí dentro do nosso corpo ele se espalha. Como eles têm aquelas partículas associadas às proteínas, eles vão procurar a célula específica para fazer a conexão, para fazer a ligação e então infectar. Se são células do sistema respiratório, se são células do sistema digestório, células do sistema nervoso ou a célula que ele tem afinidade, certo?
Quando são doenças infecto-contagiosas, elas são, as partículas virais são transmitidas, né? No caso aqui, uma pessoa gripada pode passar o vírus para liberar essas partículas no ambiente, então essa partícula vai entrar, né, nas vias respiratórias da outra pessoa. E uma das formas de prevenção do vírus, que é a utilização da vacina. Nem todos os vírus têm vacina. Para construir a vacina do vírus, o vírus precisa ser estudado, precisa entender como é a forma que ele age no organismo, quais são as partículas, as substâncias que ele libera, e a partir daí produzir uma substância que vai inativar, que vai impedir a manifestação dele, certo? Então, alunos, essa é a nossa aula sobre os vírus. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.